Livro de Apocalipse, capítulo 2, vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Apocalipse, capítulo 2, Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Diz a palavra do nosso Deus, em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podem sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Senhor Deus, estamos diante do Senhor nesse momento, pedindo ao Senhor a direção do Espírito Santo para que todos que estão aqui, todos que estão assistindo essa mensagem, possam compreendê-las e aplicá-las em suas vidas. Usa, Senhor Deus, o teu servo para transmitir essa mensagem segundo a tua vontade, e que ela venha a produzir o efeito para o qual o Senhor tem preparado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. O tema da mensagem dessa noite, irmãos, é a mensagem do Senhor Jesus Cristo às igrejas. Mensagem de Jesus às igrejas. Então, o livro de Apocalipse, você pode ver aqui no primeiro versículo, e a palavra Apocalipse que significa revelação. Então, no livro de Apocalipse, aqui a partir do primeiro versículo, do primeiro capítulo, Jesus ele faz uma revelação ao apóstolo João, contando as coisas que vão em breve acontecer. Veja aí no primeiro capítulo, no versículo 1, ele diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, irmãos, Jesus ele inicia no livro de Apocalipse uma mensagem ao apóstolo João. Ele leva a João, então João estava na ilha de Patmos, e Jesus então aparece a João e faz essa revelação ao apóstolo João, o evangelista, contando das coisas que brevemente iriam acontecer, o que irão acontecer no mundo. E ele inicia, Jesus aqui, ele inicia essa revelação mandando João escrever as mensagens que ele tinha para cada igreja que estavam localizadas naquela época na Ásia Menor. Então ele, aqui no versículo 4 do mesmo capítulo, do capítulo 1, ele diz: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. E ainda no versículo 11, ele diz, que dizia: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve no livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo,
e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E ainda no versículo 19, ele diz: escreve as coisas que tens visto, as quais são as que depois destas hão de acontecer. Então Jesus, ele chama João e diz: João, escreve tudo isso num livro, o que eu vou te revelar. Escreve para as 7 igrejas que estão na Ásia. Então essa mensagem de Jesus Cristo, ou seja, as cartas do Senhor Jesus Cristo para as igrejas, elas são representadas para todas as igrejas de um modo geral, ou seja, não apenas essa mensagem, ela é direcionada apenas às igrejas da Ásia Menor daquela época em que João escreveu, mas para todas as igrejas que existem hoje no mundo inteiro, que são igrejas que se dizem igreja cristã ou igreja do Senhor Jesus Cristo. Então essa mensagem, ela mostra, nas mensagens do Senhor Jesus Cristo, nessas cartas, ela mostra o discernimento para a igreja. Jesus então, ele escreve lembrando a igreja, exortando a igreja com relação ao modo de vida de cada uma, ou seja, como elas estavam vivendo, e que Jesus estava observando o modo de vida de cada uma dessas igrejas. Isso, irmãos, nos leva a refletir para as nossas vidas, que a maneira que nós estamos vivendo, como estamos vivendo, Jesus está nos observando, Jesus está acompanhando o nosso dia a dia. Então tem crente que acha que Jesus está alheio à sua vida, às coisas que você faz, à sua atitude como um crente, né? A sua relação com a igreja, a sua relação com o próprio Senhor Jesus Cristo. Então você acha que Jesus não está nem aí, mas Jesus está acompanhando todos os passos da sua vida e da vida de cada igreja. E ele fala então que para cada igreja, essas cartas que ele está mandando, algumas terão recompensa, galardões, e outros terão certamente o castigo ou a justiça do Senhor merecidamente. Então por isso que as cartas é um alerta, é uma exortação à igreja e para nós nos dias de hoje. E a igreja, a primeira carta que Jesus dirige, ou manda João então dirigir, é a igreja de Éfeso. Essa igreja estava na cidade de Éfeso, e Éfeso foi a segunda maior cidade da província romana. Então Éfeso era uma cidade da província romana, era uma das maiores cidades em termos de tanto tamanho como também de população. Ela só perdia para a cidade de Roma. Então era uma cidade muito importante. Lá na cidade de Éfeso também estava situado, né, o templo de Artemis, né, ou a deusa Diana para os gregos. Então e também o templo de Artemis é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então a gente pode ver que a cidade tinha uma grande importância, era uma cidade rica, e essa cidade também tinha uma grande biblioteca também, e era uma cidade que também foi evangelizada por Paulo. João também certamente morou nessa cidade, e a igreja do Senhor Jesus Cristo foi estabelecida então nessa cidade, na cidade de Éfeso. E a cidade ela foi depois destruída, e hoje apenas algumas ruínas existem da cidade de Éfeso, mesmo depois que Roma tentou, porque os godos destruíram a cidade de Éfeso, e os romanos reconstruíram mais um terremoto, então deu fim totalmente à cidade de Éfeso. E também nessa cidade tinha uma estátua de Domiciano, que era o imperador romano, foi aquele que exilou João para a ilha de Patmos. Então a cidade era uma cidade próspera, era uma cidade de grande influência para o Império Romano. Então essa foi a primeira carta que Jesus mandou João escrever para a igreja que estava situada nessa cidade de Éfeso, que era um lugar também de muitas crendices, de muitas superstições, porque lá tinha esse templo de Artemis, ou da deusa Diana, e eles então acreditavam nas muitas religiões que eles acompanhavam naquela cidade. Então vamos ver então, irmãos, o que Jesus escreve para a carta de Éfeso, e que ela é também um exemplo
para a nossa igreja ou as igrejas do tempo atual. Então, essa mensagem que Jesus dirigiu à igreja de Éfeso é uma exortação também para as nossas vidas, ou para a nossa igreja local, ou para as igrejas locais. Então, a primeira coisa que Jesus manda a João escrever para a igreja de Éfeso é que Jesus anda no meio das igrejas. Então, irmãos, muita gente acha que Jesus não está na igreja e que pode fazer qualquer coisa. Algumas igrejas chegam até a mudar o seu comportamento, como se Jesus não estivesse aqui agora assistindo o culto, ou seja, recebendo esse culto que é para a sua honra e sua glória. Então eu não entendo como é que muitas igrejas parece que não percebem ou perderam a noção de que Jesus, ou certamente não está mais, né? Eu acho que essas igrejas, algumas já colocaram Jesus para fora da igreja, como foi no caso de Laodiceia. Mas veja aqui o versículo 1 e 2 do capítulo 2 da carta do Apocalipse, da carta do Senhor Jesus à igreja de Éfeso. O capítulo 2, versículo 2 diz: escreve ao anjo da igreja de Éfeso. A palavra anjo aqui, é claro, a gente sabe que anjo é mensageiro. Então, mensageiro da palavra de Deus, ou seja, o pastor da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então veja que Jesus mostra aqui que ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro. E, irmãos, os 7 castiçais são as igrejas. Jesus está se referindo aqui que castiçal se refere à igreja. Veja que no capítulo 1 de Apocalipse, capítulo 3, versículo 13, diz assim: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Então veja que João ele viu aqui no meio dos 7 castiçais, ou seja, no meio das 7 igrejas, o Senhor Jesus Cristo. Então, para que nós possamos entender se essa igreja é uma igreja de Cristo, e eu creio que ela é, então Jesus está aqui, ele está no meio de nós. Por isso que é importante você se comportar como um crente nessa igreja, como um crente verdadeiro nessa igreja. É bom que você saiba que Jesus está atento a cada comportamento, está atento à sua atenção com relação ao que Ele está falando para você nessa noite. Então, se você não está dando atenção, Ele sabe. Se você está com a sua mente em outro lugar, Ele sabe, porque Ele está aqui. Então, veja que no capítulo 2, versículo 19 e o versículo 20, olha o que diz então a palavra de Deus com relação aos castiçais. Ele diz aqui: eu conheço as tuas obras, e amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixaste Jezabel, mulher que se diz profeta, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e tomem e comam dos sacrifícios da idolatria. Perdão, irmãos, não é esse o versículo ainda não, é o versículo ainda 19 do capítulo 1. Perdão, escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Agora ele explica aqui o que é os 7 castiçais, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então veja que os castiçais se referem à igreja, e Jesus diz que anda no meio da igreja. Então é bom que a gente saiba disso, irmãos, que nunca esqueça que Jesus ele está no meio de nós, ele está vivendo no meio da igreja, ele está atento a tudo que as igrejas estão fazendo e como elas estão vivendo diante dele.
e a igreja de Éfeso, ela recebeu de Jesus um tipo de elogio. É tanto que Jesus está tão atento para as obras da igreja, que para Éfeso ele deu um elogio para a igreja de Éfeso, porque a igreja de Éfeso ela se comportou de uma maneira agradável ao Senhor Jesus Cristo com relação aos falsos mestres, aos falsos apóstolos que se introduziu nas igrejas. Então veja aqui no versículo 2 do capítulo 2 de Apocalipse, ele diz: conheço as tuas obras. Então veja que Jesus, ele conhece cada obra de cada irmão, de cada igreja, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Irmãos, como isso é uma advertência e uma lembrança para as nossas vidas nos tempos atuais, porque muitas vezes algumas igrejas estão precisando, por exemplo, de pastores. Nós sabemos que os pastores, eles são temporários nas igrejas, alguns duram um bom tempo, outros duram um pouco tempo, algumas igrejas mudam constantemente de pastores por necessidade, e muitas vezes, irmãos, as igrejas erram com a escolha de seus pastores, porque não põem à prova esses pastores, apenas querem como se fosse um desespero, preencher o cargo que muitas vezes é deixado por um pastor, e querem preencher o cargo por um pastor que nem sequer foi posto à prova. A igreja mal conhece a atitude do pastor e já quer colocá-lo como pastor de sua igreja. Eu lembro que em alguns momentos de nossas igrejas, quando os pastores aqui do campo se reuniram para tentar encontrar um pastor para uma de nossas igrejas, e um dos candidatos que estava sendo então avaliado por nós, então eu percebi que esse candidato, pelas perguntas que nós fizemos, ele não tinha passado nas nossas provas, principalmente pelo que eu entendo da doutrina do nosso movimento, da doutrina bíblica, não do nosso movimento, da doutrina bíblica que nós seguimos. Então, eu cheguei para o grupo e disse: olha, eu não apoio a escolha desse pastor, não, mas alguns se levantaram e disseram: não, mas nós temos que dar uma oportunidade, nós temos que dar uma oportunidade a essa pessoa. Irmãos, não se dá oportunidade para as pessoas que ainda não conhecemos, porque nós não sabemos o que vai ser. E o resultado dessa oportunidade, graças a Deus, que parece que essa pessoa foi levada para outro local e realmente ele foi convidado para uma outra igreja, e nessa igreja que ele foi, ele chegou a mudar o nome da igreja, mudou a doutrina da igreja, tirou até a placa da igreja, e a igreja arruinou-se. Por quê? Porque a igreja não pôs ele à prova. Então Jesus, ele elogia a igreja de Éfeso, porque ela pôs à prova os que se diziam apóstolos e não. Porque muitos dizem: não, eu sou apóstolo, eu fui enviado por Jesus Cristo. Foi, então vamos ver se você realmente é apóstolo, você concorda na doutrina assim, assim. Aí alguns dizem: não, mas eu acho que não é bem assim, porque é o que muitos dizem: não, mas isso foi naquela época, hoje o tempo mudou. Irmãos, passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Então Éfeso foi elogiada por Cristo, porque pôs à prova muitos falsos apóstolos e falsos pastores, falsos profetas. Isso é uma demonstração da importância do cuidado que a igreja deve ter com os falsos mestres e com os falsos bispos, com os falsos apóstolos, até mesmo com membros, que chegam membros nas igrejas muitas vezes, dizendo que é uma bênção, e a igreja quer logo colocar para uma atividade de liderança, sem sequer colocar o membro à prova. Então a igreja termina se arruinando, porque um membro que não olha para a doutrina do Senhor Jesus Cristo, um membro que não cumpre a doutrina bíblica na sua igreja,
ele não vai chegar na outra igreja dizendo que não cumpriu, vai dizer que é um cumpridor da doutrina. E vai botar a culpa na igreja da qual ele deixou. E muitas igrejas não põem aquele membro à prova. Não espera ver se realmente ele demonstra ser uma pessoa que está cumprindo a doutrina da Bíblia. E põe logo em liderança, e a liderança de repente leva a igreja para outro rumo. Então, irmãos, é muito importante pôr à prova esse tipo de pessoas que chegam nas igrejas. Os falsos apóstolos, pastores, mestres, profetas, eles têm a mania de distorcer a palavra de Deus, de enfraquecer a palavra de Deus, levando o povo a se afastarem da verdadeira doutrina bíblica e levar o povo à prática do pecado. Veja aqui um exemplo na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo do 1 ao 3, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo, repetindo a perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormir. Então veja que o apóstolo Pedro aqui, ele aconselha a igreja, ele avisa a igreja que há essa possibilidade de se introduzir nas igrejas falsos mestres, falsos doutores, falsos profetas, que levarão a igreja a praticar dissoluções. Ou seja, o que é dissoluções? É os pecados imorais, são imoralidades, como até prostituição. Então muitos desses chegam a dizer, é por isso que tem muitas igrejas, irmãos, que os membros praticam coisas que são de ser admiradas até pelos ímpios. Rapaz, os membros daquela igreja fazem isso, eu não sabia. Aí ele diz, não, mas o meu pastor, ele disse que não é nada demais. O meu pastor nos ensina que nós podemos fazer isso. Nós podemos beber, nós podemos tomar bebida forte, nós podemos ir para uma festa mundana, nós podemos fazer tudo, porque o nosso pastor disse que isso não é nada demais. Então, ou seja, leva os membros da igreja a praticar dissoluções, e certamente são os pecados contra Deus, afastando a igreja do caminho do Senhor. Então a igreja de Éfeso, ela pôs à prova a esse tipo de pessoas, e o apóstolo João ele recomenda, né, que a igreja ela ponha à prova as pessoas, os pastores ou os espíritos. Veja aí então 1 João capítulo 4 versículo 1, diz assim: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então cuidado, irmãos, cuidado, igreja, com relação à escolha de seus líderes. Isso envolve pastores, envolve diáconos ou qualquer líder da sua igreja. Tenha cuidado quando você for aprovar ou escolher a sua liderança, porque Jesus está de olho. Aí você aprova um líder porque você quer dar uma oportunidade, achando, sou eu que quero dar uma oportunidade. Não é você que deve achar que tal pessoa merece o seu voto de confiança. É você olhar se aquela pessoa está vivendo de acordo com a palavra de Deus. Você tem que mensurar essa pessoa com a palavra de Deus. Não é o seu ponto de vista, eu não acho nada demais, mas é o que a palavra de Deus acha. Se você faz uma pergunta com respeito à idolatria, se essa pessoa for favorável ou simpatizante da idolatria, então essa pessoa não é digna
ou não está em acordo com a palavra de Deus. Mas vamos dar uma oportunidade porque ele pode mudar. Não vá nessa não, irmãos, porque Jesus ele censura a igreja que não toma essa atitude. Foi o caso da igreja de Pérgamo e de Tiatira. Com relação à igreja de Éfeso, Jesus elogiou por ter tomado essa atitude de pôr à prova os falsos profetas, os falsos apóstolos, os falsos mestres, os falsos doutores. Já Pérgamo e Tiatira não toleraram, não, vamos deixar, vamos conviver com eles. A nossa igreja, uma das nossas igrejas passou agora pela uma situação, pela perda de um pastor, e queriam escolher um pastor. Então algumas pessoas queriam escolher uma pessoa que já pastoreou uma igreja que não é do nosso movimento, e muitos disseram, não, vamos escolher esse pastor, vamos dar oportunidade a esse pastor. Não é assim, irmãos. Primeiro tem que ver se essa pessoa está de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus, se a doutrina que ele obedece é a doutrina da palavra de Deus que a igreja segue. Porque muitos, porque tem nome de pastor, porque é pastor, porque tem seminário, mas não são seguidores da palavra de Deus. Por isso que a igreja tem que ter cuidado. E olha o que Jesus diz aqui com relação à igreja de Pérgamo e Tiatira, no versículo 16 do capítulo 2, versículo 14 ao 16, ele diz aqui, mas algumas poucas, isso aqui para a igreja de Pérgamo, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, é praticamente semelhante à doutrina dos nicolaítas, praticavam idolatria e levavam o povo à prostituição. Balaão foi um dos falsos profetas que levavam o povo de Israel a se prostituir. Então, aqui versículo 14 diz, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Está aí o que Balaão fazia. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. E o versículo 20 diz aqui, mas algumas poucas coisas, aqui já é para Tiatira, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Parece, irmãos, que essas coisas João já estava escrevendo para o dia de hoje, e certamente ele escreveu porque não foi João, foi Jesus. Porque o que tem de igreja hoje, de falsos pastores e de igreja que tolera, a igreja sabe que aquela pessoa não segue a doutrina da Bíblia, segue outros princípios, ou ensina o mandamento de homem. Não, mas a gente gosta, vamos continuar com ele, porque a gente gosta, faz muitos anos que está conosco. Jesus diz, olha, vocês vão pagar por isso, vocês estão tolerando isso aí, vocês vão pagar por isso. Aguardem, que em breve eu vou visitar vocês, vou vir para vocês de uma outra maneira. Eu estou vendo tudo. Vocês estão tolerando coisas que não tem nada a ver com os ensinamentos da palavra. Pessoas que levam a igreja a se prostituir, a praticar idolatria. Pessoas que levam a igreja a aceitar mulheres como Jezabel, que se diz profetiza, parece que a gente está vendo hoje. Pessoas que se dizem profetiza dentro das igrejas, mandando nas igrejas, dominando as igrejas e fazendo o povo errar. E a igreja tolerando. Jesus está no meio das igrejas, está observando tudo isso, irmãos. E cada uma igreja vai prestar conta dos seus atos.
A igreja de Éfeso não aceitou a doutrina que não fosse bíblica. Versículo 6, ainda do capítulo 2, ele diz: tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, ou seja, Jesus não aprova isso, Jesus não aprova essa doutrina, nós também não aprovamos. Então, se chega alguém com uma doutrina diferente, nós só queremos aqui implantar uma nova doutrina nessa igreja, porque essa igreja precisa de um ânimo doutrinário. Chega muita gente nas igrejas e diz: rapaz, eu estou vendo essa igreja muito parada. Chegam até a dizer: essa igreja está morta, essa igreja está fria, essa igreja está morna, vamos animar. Então eu quero trazer aqui uma nova doutrina que vai animar essa igreja. Aí começam a colocar dentro das igrejas, nos cultos das igrejas, tantas inovações, tantas coisas que parecem que estão adorando a Deus, mas não passam de iniquidade, como Jesus disse: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Então, irmãos, os nicolaítas eram abomináveis a Deus, ou seja, eles praticavam idolatria e todo tipo de imoralidade. E nesse ponto, os efésios odiavam também o que Deus odiava. Deus aprova? Não, então a gente também não aprova. Vamos ver isso aqui, essa prática nessa igreja. Essa prática dessa igreja que Deus aprova, vamos ver onde é que tem na Bíblia aqui a aprovação dessa prática, a aprovação dessa liturgia. Deus aprova? Não, então nós também não aprovamos. Essa semana, por incrível que pareça, eu fui questionado, perguntaram a mim com relação a minha igreja, com a pastora e minha igreja, para você ter ideia. Eu disse: olha, irmãos, você quer uma resposta, eu vou te dar agora. Me mostre na Bíblia qual o versículo da Bíblia que é aprovado uma mulher como pastora. Se tiver um versículo na Bíblia que é aprovado uma mulher como pastora, aí eu vou concordar. Não tem. Então, se não tem, por que se aprova? Então, isso é parecido com o quê? Com os nicolaítas, com Balaão. É a mesma coisa, irmão, mas é uma bênção. São bênçãos, não é isso? Os que dizem lá, Jesus fala lá em Mateus capítulo 7, muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome nós profetizamos, nós fizemos maravilhas, expulsamos demônios. Isso não é bonito? Isso não é bom? Ele diz: eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Então, irmãos, se a Bíblia não aprova, é porque Deus odeia. E o que Deus odeia, a gente também deve odiar. Eu não posso aceitar. Deus não aprova, então também não posso aprovar. Mas é uma bênção, pode ser o que for, meu irmão. Se não for aprovado por Deus, eu não posso aprovar. Essa foi a atitude da igreja de Éfeso. E é o que o Senhor recomenda, que nós devemos honrar a sua palavra. Abra suas Bíblias na carta de Paulo a Tito, quando aqui no capítulo 1, versículo do 8 ao 16, diz: mas, dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então aqui a Bíblia está dizendo que isso aqui é uma referência ao bispo da igreja, mas é uma referência para cada um de nós, que devemos reter firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, e temos que encarar aqueles que são contrários à palavra. Olha o que o versículo 9 diz: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente da circuncisão, as quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins,
ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, os ensinamentos e consciências estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes, reprovados para toda a boa obra. Capítulo 2, versículo 1 diz: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. É isso que a Bíblia quer de nós. E o versículo 7 diz: em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. É isso que a igreja deve fazer. É isso que a igreja deve viver. E Jesus está de olho, porque Ele está no meio da gente de nós. Ele está andando no nosso meio, observando todas as nossas atitudes. Ele está presente no templo e Ele está presente em nossas vidas. Quando lá em Atos diz que todo dia a igreja estava no templo, orando, louvando a Deus e caindo na graça do povo, e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam se salvar. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 6, ele diz que nós somos o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20, diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, e Ele habita em nós. Por isso que Ele está observando todas as nossas atitudes, e como igreja Ele está no meio de nós. Essa é a primeira informação, é o primeiro alerta que Jesus dá para a igreja de Éfeso. Eu estou no meio de vocês, eu estou observando vocês. Para todas as igrejas hoje, esse é um alerta de Jesus: eu estou no meio de vocês. Em segundo lugar, Deus manda João falar para a igreja que a igreja já havia deixado o primeiro amor. Versículo 4, voltando aí para Apocalipse capítulo 2, versículo 4 diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Irmãos, lembra daquele amor por Jesus, pelos irmãos que havia no início da conversão? Aquele amor puro, original, fervoroso, alegre. Lembra? Muitos não se vê mais na vida dos irmãos. Aquela vontade que os irmãos tinham de chegar nos cultos para se rever, para estar juntos, para adorar o seu Deus, com aquela alegria, com aquela vontade. Como diz lá o livro de Salmo: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Ou seja, aquela alegria parece que acabou. Quando chega o dia de culto, na quarta-feira, aqui no caso que está acontecendo agora só na quarta e no domingo, quando chega o dia de culto parece que é um fardo para alguns irmãos. Eita, hoje é culto, eu tenho que ir para o culto. Eita, hoje é domingo, eu tenho que ir, eu nunca mais fui, eu tenho que ir. Ou seja, como se fosse um fardo. Aquela alegria que havia antes, logo no início da conversão, parece que acabou. Aí você acha que pode até esconder isso do pastor, esconder isso dos irmãos, da igreja de um modo geral, você pode até fazer isso, mas de Jesus você não esconde, porque Jesus conhece o coração de cada um de nós, irmãos. Ele sabe que o seu amor esfriou, o seu amor por Jesus Cristo, o seu amor pelos irmãos, pelos cultos, pela adoração, esfriou totalmente. Você vem mais para a igreja por uma obrigação, por um ritual. Tem gente que vem para a igreja é como se fosse um ritual, e domingo é dia de Cristo. Aí senta, vem para a igreja, senta no banco apenas para marcar a presença, mas não tem amor. Não tem amor pela palavra, não tem aquela sede de ouvir a palavra. Eu quero ouvir o que Deus quer falar para mim nessa noite. Não quer conversar com o irmão, não quer compartilhar com os irmãos. Cadê esse amor?
A igreja de Éfeso, por mais que tinha um zelo pela doutrina, e tem igreja que é assim, ou tem pessoas que é assim, crentes que é assim, são zelosos doutrinariamente, mas de que adianta você ter tanto zelo doutrinário e não ter amor por Jesus Cristo, não ter amor pela igreja, nem ter amor pelos irmãos? O amor por Jesus e sua palavra esfriou, e é esse amor que Jesus quer que você mantenha sempre. O Evangelho de João, se volta aí algumas páginas, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 15, Evangelho de João 14, 15 diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. Quantos crentes, irmãos, quantas igrejas não têm deixado os mandamentos do Senhor para lá? Agora é só o mandamento de homens que imperam na igreja, ou nenhum mandamento mais impera na sua vida. Versículo 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. É esse amor que Jesus quer que você tenha por ele. No capítulo 15, versículo 10 diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então veja, se o crente deixa de guardar os mandamentos do Senhor, isso é uma justificativa ou um sinal de que ele deixou de amar. O seu amor por Jesus já foi embora, porque Jesus diz aqui: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, no versículo 21 de João 14. Então, se o crente não está mais nem aí para os mandamentos do Senhor Jesus, de que adianta ele dizer que ama Jesus se não guarda os seus mandamentos? E os mandamentos de Jesus são muitos, irmãos, não somente aqueles que você quer, que você quer praticar. Quando ele fala congregai-vos, é para a gente se congregar, e por amor a ele. Eu amo a Jesus, eu vou hoje para a igreja porque eu amo o meu Senhor Jesus Cristo, eu amo a sua palavra, eu quero ouvir a sua palavra, eu quero ouvir qual é a mensagem que ele tem para mim, porque o louvor é nosso para ele, o louvor é nós que oferecemos a ele, agora a palavra é dele para nós, e muitos têm deixado o primeiro amor. Então o crente que é a igreja, ele deve ter um amor sincero ao Senhor Jesus Cristo e à sua palavra, porque isso mostra a sua devoção e a sua pureza de vida e verdade para com Jesus. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, ele diz assim, a palavra do nosso Deus: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Ou seja, irmãos, o inimigo está enganando as pessoas, e muita gente está sendo enganada, e muitos crentes têm deixado o amor inicial por Jesus Cristo, começam a aprender coisas que não convêm e colocar em dúvida aquilo que ele aprendeu. Aí depois disse: rapaz, realmente você tem razão. É como a serpente chegou para Eva e disse: foi assim que Deus disse? Eu vos digo que não é assim. Aí você aprende a doutrina da bíblica, aí chega um crente de uma outra doutrina que não é bíblica, diz: na tua igreja é assim? Mas a minha igreja é diferente, na minha igreja pode isso, pode aquilo, pode fazer tudo isso, porque o meu pastor disse que a gente pode fazer. Vai na tua igreja, aí começa: então eu vou visitar a tua igreja. Aí vai se
se afastando da simplicidade do amor do Senhor Jesus Cristo. Mateus 22, se abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 22, no versículo 37 ao 39. Olha o que Jesus diz então aqui para nós. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então a gente ama o Senhor Jesus Cristo de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso pensamento. Esse é o primeiro mandamento. Em muitas igrejas tem deixado esse primeiro amor. A carta de Jesus Cristo para a igreja de Éfeso foi lembrando isso. Olha, Éfeso, eu ando no meio de vocês, eu conheço as obras de vocês, vi que vocês colocaram em povos que se dizem apóstolos e não são, mas eu tenho algo contra vocês. Vocês deixaram o primeiro amor. Aquele amor inicial que vocês tinham para comigo, para com os irmãos, cadê esse amor? Vocês esfriaram, deixaram esse amor morrer. Irmãos, irmãs, se essa palavra fala ao coração de você, reveja a sua situação e volte a sua vida como era antes com relação ao Senhor Jesus Cristo e a sua igreja, que são os seus irmãos e suas irmãs. Por isso que ele diz, voltando aqui para Apocalipse capítulo 2, ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Ou seja, volta, lembra e retorna ao primeiro amor. Deuteronômio capítulo 10, Deuteronômio 10, versículo 12. Olha o que Deus fala com relação ao amor. Agora, pois, ó Israel, e a gente pode entender agora, pois, ó igreja, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. É o que Deus quer de nós, irmãos. E muitos têm deixado esse amor de lado, muitos têm abandonado a igreja, os irmãos, porque não tem mais nenhuma demonstração de amor. Como está a sua vida em relação ao amor a Jesus Cristo e o amor pela sua igreja, pelos seus irmãos? Seu amor também esfriou? Você deixou esse amor que tinha antes de morrer? Como está então esse amor? Em terceiro lugar, irmãos, o que Jesus ele fala para a igreja de Éfeso. Primeiro ele diz: eu ando no meio de vocês, eu conheço tudo que vocês fazem, sei que vocês colocaram à prova os falsos profetas, os falsos apóstolos, mas vocês deixaram o primeiro amor. Agora, o que é que você deve fazer? Jesus diz. João diz a Éfeso o que é que eu quero que eles façam. João escreve para todas as igrejas que estão vivas agora, no dia 13 de dezembro de 2020. O que elas devem fazer? Versículo 5 de Apocalipse capítulo 2 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente te virei e
tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, irmãos, igreja, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta. É o que Jesus quer que você faça. Eita, meu Deus, eu sei que eu era assim. Eu sempre amava estar na tua igreja, a ouvir os cultos, e eu vinha com aquela vontade, com aquela alegria do meu coração, como demonstra o salmista quando diz: alegria-me quando me disseram com a casa do Senhor. E agora, onde é que está essa alegria? Por que foi que essa alegria acabou? O que foi que motivou você a desistir, ao seu amor esfriar? O que é que está causando esse esfriamento na tua vida com relação a Jesus Cristo e a sua igreja? Cadê aquele ânimo que você tinha, irmãos e irmãs? O aviso de Jesus, a exortação de Jesus à igreja, que você lembre-se, ponha a sua memória para funcionar e procure então olhar o que foi que causou isso e arrependa-se, porque não foi em nenhum momento culpa de Jesus, não foi nenhuma frustração que Jesus te causou, não foi nada de mal que Jesus te fez para você deixar de amá-lo, de servi-lo, de honrá-lo, de cultuá-lo e de amar os seus irmãos. A culpa está em você, a culpa está em nós. Por isso que a gente tem que fazer um autoexame de nossas vidas. Lembra daquele jovem, o filho pródigo? Então não foram aquelas alfarrobas, ou aquele alimento dos porcos que ele queria se alimentar e não podia se alimentar daquele alimento, lembrando que na sua casa tinha muita coisa para se comer, melhor do que aquilo ali, e ele passando fome. Então não foi aquelas alfarrobas dos porcos que levou o filho pródigo a se arrepender. Mas eu estou arrependido que agora eu estou com fome, vendo esses porcos ali comendo essa lavagem aqui, ou esse capim, ou esse bredo, e eu tendo que comer lá na minha casa. Eu estou arrependido do que eu fiz. Não foi isso que levou ele ao arrependimento. Aí foi a lembrança da casa do Pai. Para os Efésios, se arrependerem, teriam que se lembrar da comunhão com Deus que deixaram para trás. E para permanecer fiel, a presença de Deus precisa ser a coisa mais preciosa na nossa vida. Uma vez que caímos, é necessário arrepender-se e desenvolver novamente o amor para com Jesus. Então, o que levou aquele jovem pródigo, o filho pródigo, a se arrepender, foi a lembrança da casa do meu pai. Como eu era feliz na casa do meu pai, eu tinha tanta coisa. Talvez você, igreja, você, irmão, irmã, que está com o seu amor frio, talvez você esteja passando por alguma situação na sua vida que não está te dando alegria, que você só tem desânimo, e cada dia que passa é mais desânimo, mais tristeza. Você está sofrendo por alguma coisa? Lembra-te da casa do Pai. Lembra dos primeiros dias que você entregou a sua vida, que você chorou de alegria, com aquele gozo de alegria, por estar sendo cheio do Espírito Santo. Lembra? Aquele dia eu nunca esqueço, né, irmãos? Ninguém nunca esquece o dia da nossa salvação. Que alegria! A gente sentiu o poder de Deus entrando na nossa vida. E a gente então expôs aquela alegria com lágrimas, e que a gente não queria nem parar mais de chorar. A gente queria continuar chorando, porque era gostoso. Foi gostoso aquele dia. E por que a gente não sente mais isso? Por que você não sente mais isso? Porque você deixou de sentir a presença de Deus como preciosa na sua vida. Tudo você põe na sua vida como algo bom para você. Pessoas, artistas, ídolos ou coisas que te agradam, mas a presença de Deus é a última coisa que você coloca na sua vida. Volta, reveja esse seu erro e arrependa-se. Agora arrependa-se rápido, enquanto há tempo. Veja que o versículo ainda 5, no finalzinho,
Ele diz aqui, ó, vamos ler do início: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. É a primeira parte. A segunda parte diz: quando não brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, a gente tem um tempo, você tem um tempo para voltar ao primeiro amor, para se arrepender dos seus pecados. Porque muitas igrejas, muitos crentes, muitos irmãos, muitas irmãs têm desenvolvido em pecado e estão ainda na prática do pecado. E lembra que Jesus está dizendo: olha, eu ando no meio de vocês, eu conheço as obras de vocês, vocês deixaram o primeiro amor. Eu só aconselho a vocês: lembra-se do que vocês praticaram e se arrependam. Agora arrependam-se logo, enquanto há tempo, porque eu vou vir com justiça. E a justiça do Senhor, irmãos, não é essa justiça que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, que o criminoso pratica o seu crime e é ovacionado, é idolatrado, é tido como um inocente. A justiça do Senhor não. O culpado é culpado, o inocente é inocente. E não é o que vão dizer de você: ah, eu acho que fulano é inocente, ah, eu acho que fulano é inocente. É Jesus que conhece as nossas obras. Ele sabe se nós somos inocentes ou culpados. Então, se você sabe que também é culpado, porque o culpado sabe que é culpado, mas aceita ser chamado de inocente, porque todo mundo está chamando ele de inocente. Mas Jesus diz: você é culpado e você vai pagar por isso. Então, igreja, lembra-se de onde você caiu, onde você errou. Arrependa-se enquanto há tempo, porque ele diz: tirarei do seu lugar o teu castiçal, ou seja, uma visitação especial de julgamento, ou então deixar de existir, porque tem muitas igrejas que têm o nome de igreja. E o que é o castiçal? Vamos aqui agora para a forma literal do castiçal. Lembra-se do candeeiro? Pronto, o candeeiro, para nós hoje, aqui da capital, muita gente não sabe nem o que é o candeeiro, mas um velador, onde se coloca aquela vela. Não tem aquele pedestalzinho que se coloca uma vela em cima para ficar queimando? Aquilo é um castiçal também, um tipo de castiçal. Alguns deles têm até mais lugares de colocar várias velas, são castiçal. Então, é o castiçal que se põe a luz nele, não é isso? Então está lá o castiçal, onde ele está com a luzinha acesa e está brilhando. Então o que é que Jesus pode fazer com a igreja que hoje brilha? Pode apagar. Ela pode continuar existindo no bairro, mas não é mais luz para ninguém, não é mais luz para o mundo. É isso que pode acontecer. A igreja, ou seja, o crente, ele pode continuar a existir, mas sem ser a luz na escuridão. O castiçal é o que sustenta a luz para iluminar a igreja, que é a luz do mundo. Olha o que Jesus diz aqui, voltando para Mateus agora, Mateus capítulo 5. Mateus 5, 14 ao 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas num velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. Então, o que pode acontecer com uma igreja que não se arrepende, uma igreja que não volta ao primeiro amor? Ela pode até existir no bairro, pode estar até bonita por fora, pode até estar rica,
como foi o caso de Laodiceia, não é isso? Que diz o rico, sou e nada tenho falta. Era uma igreja bonita, talvez cheia de gente, cheia de membros, que a pessoa dizia, ali é que é uma igreja, a minha igreja tem não sei quantos membros, e só tem pessoas de alta categoria. Mas Jesus estava fora, batendo a porta, dizendo que vocês são desgraçados, cego, pobre, indo. Então a igreja, se não se arrepender, ela pode ser apenas um velador apagado, um castiçal apagado. Então, irmãos ou igreja, não deixe a luz apagar, como foi o caso das 5 virgens, que deixou acabar o azeite. Renove o azeite da sua vida. O que você deve fazer, Senhor Jesus, ter misericórdia de nós? E em particular, ore a Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu sei que eu sou um pecador, uma pecadora. Restaura a minha vida. Me perdoa por eu ter deixado de vir cultuar o Senhor, de ter lido a Tua palavra, de ter amado ao Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todos os meus pensamentos. Me perdoa, Senhor, e me ajuda a voltar ao primeiro amor, porque é o que vencer. Ele diz aqui no versículo 5, vamos voltar aqui ao versículo, agora o versículo 7, ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a essa igreja. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ao que vencer, isso quer dizer aquele que continua firme, surge as tribulações, surge as dificuldades. A igreja passa por abalo. Qual é a igreja que não passa por abalo? Todas as igrejas passam por abalo. Você vê que as igrejas representadas aqui nessas cartas, as 7 igrejas da Ásia, tinham problemas dentro dela, tinham problema com doutrinas mundanas, dos nicolaítas, de Balaão, de Jezabel, estavam afastadas do Senhor, colocaram Jesus para fora. Então veja, todas as igrejas passam por problemas, irmãos. Nós passamos, muitas vezes perdemos até pessoas do nosso meio, como perdemos ao longo desse tempo. Mas o que nós devemos fazer? Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, a voltarmos ao primeiro amor, a restaurar a nossa vida, a seguir em frente, amando ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso pensamento, e guardando a Tua palavra. Amando ao Senhor, guardando os Teus mandamentos. Então é isso que Deus quer, é que você permaneça fiel, porque aí você vai comer da árvore da vida, ou seja, a plenitude da vida eterna garantida. Isso não quer dizer que você que pecou, você vai para o inferno. Não, se você é igreja, Jesus manda você se arrepender enquanto é tempo, permanecer fiel, porque isso é permanecer fiel. Ele disse aqui, ao que vencer, ao que permanece fiel. Isso significa aquele que realmente é crente, leva a topada, erra, mas reconhece seus erros, pede perdão e continua servindo a Deus. É o caso de Davi. Quantas vezes Davi não errou, mas Davi sempre honrou a Deus e se arrependeu. Então essa é a mensagem de Jesus para as igrejas nos tempos de hoje. Foi para a igreja de Éfeso e para a igreja dos tempos de hoje e para nós aqui presentes, os crentes atuais. Então Jesus lembra que anda em nosso meio. Jesus lembra que conhece os nossos corações e Ele reconhece que o amor de muitas igrejas esfriou para com Ele. E Jesus diz, lembra de onde você caiu, arrependa-se, volte depressa para Jesus, enquanto há tempo. Então, igreja, que Deus possa nos abençoar. Você, irmãos e irmãs, lembre que Jesus está vendo
todas as nossas atitudes. E Ele quer que você o ame de todo o coração, de toda a sua alma, de todos os seus pensamentos, e ame os seus mandamentos, que é a sua palavra. Então, que Deus nos abençoe, que possamos olhar para nós, fazer essa reflexão e voltarmos ao primeiro amor, aqueles que deixaram. Que Deus nos abençoe. Senhor Deus, muito obrigado pela sua palavra. Abençoa essa igreja, que ela volte, Senhor Deus, até aquele amor fervoroso, a amar a tua palavra, a continuar firme na doutrina, amando os irmãos, e abençoa todos que estão assistindo, Senhor Deus, essa mensagem, que estão afastados do Senhor, que se fiaram com o amor em relação ao Senhor e à tua igreja, que se arrependam, que retornem à comunhão com o Senhor. E através desse arrependimento, Senhor Deus, para muitos que ainda não são igreja, mas que reconhecem que estão distantes do vosso amor, que nessa noite se arrependem de seus pecados, se convertam ao Senhor e comecem a te amar com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todos os seus pensamentos. Nós somos gratos pela vossa misericórdia em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor Deus, nos fortalece com o amor ao Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado e até o próximo culto.